Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto A Parábola e a Verdade. A verdade visitava os homens sem roupas e sem adornos, tão nua quanto o seu nome. Por isso todos os que viam viravam-lhe as costas, de vergonha ou de medo, e ninguém lhe dava as boas-vindas. Assim a verdade percorria os confins da terra, rejeitada e desprezada. Numa tarde muito desolada e triste, encontrou a parábola, que passeava alegremente num traje belo e muito colorido. Verdade, por que está tão abatida? Perguntou a parábola. Porque devo ser muito feia, já que os homens me evitam tanto. Que disparate, riu a parábola. Não é por isso que os homens a evitam. Tome vista algumas das minhas roupas e veja o que acontece. A verdade pôs algumas das lindas vestes da parábola e de repente por toda parte onde passava era bem-vinda. A parábola disse: a verdade é que os homens não gostam de encarar a verdade nua. Eles a preferem disfarçada. Então, assim, é como na passagem de Cristo, né? Ele não chegou disparando para todo mundo, olha, faça isso, faça aquilo, é assim ou é assado. Ele contava as suas parábolas, ou as suas passagens em forma de parábolas, que não era para ser algo assim direto. O direto, ele assusta. Ainda há pouco eu estava com uma amiga aqui, ela é massoterapeuta, né? E ela veio fazer tratamento para mim aqui em casa. Sou muito grata a Deus que essa pessoa vem me ajudar, né? Porque eu tenho dificuldade para chegar até o local onde ela atende. E ela vem na minha casa fazer essa grande caridade. Mas assim, cada pessoa é única, é um universo próprio, né? E a gente estava conversando justamente sobre isso. Eu sou o tipo da pessoa que eu não tenho tato, né? O que eu tenho para falar, eu falo. Às vezes isso cai bem, porque soa como uma pessoa verdadeira, né? Como uma pessoa prática, como uma pessoa que não dá voltas, uma pessoa que seja transparente. Então, algumas pessoas veem isso como uma qualidade. Outras pessoas veem isso como um grande defeito, porque diz que da forma que eu falo, não o que fala, mas da forma que eu falo eu posso machucar. Eu aprendi o seguinte, estou aprendendo, né? Que não é o que o outro faz comigo, pensa sobre mim ou fala para mim que conta. É a maneira que eu reajo. Então, a verdade é verdade. Pode ser a minha verdade que não compete com a sua verdade. Aquilo que eu tenho de bom para mim, os meus valores, pode não ser os mesmos valores e bons para você, né? Cada um é cada um. Mas a partir do momento que alguém fala a sua verdade para mim, eu respeito a verdade do outro, eu tento entender a verdade dele e pego para mim aquilo que presta, aquilo que me serve. Eu abro a porta para as palavras que me fazem bem ou eu fecho as portas para a palavra que me faz mal. A forma que a pessoa me trata, a forma que a pessoa fala, para mim não conta. É problema dela, é ela. Então, não é comigo. Eu posso ou não manter uma amizade dependendo do que a pessoa fala ou faz. A escolha é minha. Mas eu não tenho que mudar o jeito da outra, o jeito que ela transmite a sua verdade, né? Se eu for brigar com todo mundo, se eu for me desentender com todo mundo pelo seu jeito de falar, pela sua verdade, pela sua, a sua defesa, né? Que ela defende determinado tipo de tese, que nem uma vez eu falei para uma amiga, eu sou da direita e ela é da esquerda. Eu falei para ela, eu amo sua amizade. Então a gente já sabe que esse ponto a gente vai divergir. Então esse ponto a gente não conversa. Não adianta eu querer convencer para você que é isso ou aquilo e você querer me convencer o contrário. Cada um tem o seu ponto de vista, a sua verdade, né? É respeito. O que tem que existir entre as pessoas dentro das suas verdades? O respeito. A partir do momento que você respeita o outro, você aceita ou não, dependendo da sua forma de reação, você vai manter aquilo ou não na tua vida. São questão de escolhas. Então, a verdade, quando ela é solta, nua, né, quando ela dá aquele impacto e a outra pessoa não está preparada,
a outra pessoa não processa, a outra pessoa melindra, ela vai arrumar inimizade. A tendência é ir se isolando, porque fulano falou isso, porque fulano fez isso. Ela vai se isolando. Então, o problema maior não está na verdade que chega a ela. O problema está nela, que não sabe como reagir perante essas coisas, de uma forma normal, entendendo que cada um é como é, inclusive ela. São situações mal resolvidas que as pessoas não aceitam a verdade. Então, Jesus, sabendo disso, ele trabalhava naquela época, que era uma época bem mais selvagem do que hoje, de pessoas bem mais ignorantes do que hoje. E olha que nós já desenvolvemos pra caramba e ainda existem pessoas assim, que não aceitam de forma alguma qualquer coisa que contradiz aquilo que ela sente, aquilo que ela fala, os preceitos dela, os valores dela, aquilo que ela tem por verdade. Então choca, até hoje é assim, e essas pessoas não aceitam, elas relutam, elas resistem. Imagina então na época de Jesus como é que era, se Jesus chegasse lá e falasse assim, olha, existe vida após a morte. A maioria do povo lá naquela época não acreditava nisso de forma alguma, e quem acreditava isso ia para a fogueira, ia para os leões, né? Chegou na Idade Média ali, o que morreu de gente na Idade Média por conta de algumas verdades que foram surgindo e as pessoas não queriam, né? Tem muita coisa dentro do quadro religioso mesmo que as pessoas questionavam, aí pelo fato de questionar, a igreja mandava para a fogueira, mandava para a Inquisição, para a tortura. Olha só que grau de ignorância que nós já vivemos, né? E hoje nós estamos em outro quadro inquisitório, né? Eu não gosto de ficar falando muito nos canais sobre política, porque também pode dar uma má interpretação, parecendo que eu estou usando essa ferramenta para classe A ou B, política A ou B. E não é bem isso. Mas se a gente vê o que está acontecendo no quadro político do Brasil hoje, é mais ou menos isso. Se a pessoa fala algo que determinado setor lá das autoridades não aceitam, é cadeia. E muitas pessoas estão pedindo exílio fora do país para não ter que passar pelo processo de constrangimento, de inquisição. Nós voltamos à época da Inquisição de uma outra forma. Qualquer coisa que você questione a respeito do poder que está instituído, você vai ser processado, você vai passar por toda aquela questão de ter que se defender perante a lei, que é uma lei que está sendo implantada não democraticamente, mas com uma fachada democrática. E aí o que acontece? Aqueles que querem discordar, aqueles que querem ser oposição, aqueles que não estão contentes, aqueles que querem dizer algo que o outro não quer ouvir, está sofrendo penas. Então a verdade de cada pessoa, não estou dizendo que o A ou o B ele tem a total verdade, mas a verdade de determinadas pessoas incomodam a verdade de outras. E nós estamos chegando nesse patamar, onde pessoas precisam ir embora do nosso país porque estão sofrendo represália pela sua verdade. Pode não ser a verdade, porque a verdade, se for de acordo com Platão, Sócrates, Aristóteles, ela não existe. A verdade absoluta não existe. Tanto é que Jesus, que foi o cara que marcou a história pelo seu lado moral, Jesus mesmo não chegou jogando a verdade. Ele foi por parábolas. Ele trabalhou com as pessoas de forma superficial para que cada um tivesse a sua própria verdade. Eu acabei de fazer uma leitura no outro canal sobre o Livro dos Espíritos. Eu sou espírita, então eu tenho um canal sobre espiritismo. Eu tenho 3 canais espíritas e tenho um sobre educação, que é esse daqui. Então, o canal espírita tem essa questão aqui do Livro dos Espíritos que a gente está estudando. Eu cheguei na parte aqui da formação dos seres vivos. Eu não compreendo. Eu não entendo a verdade sobre isso. Eu sou leiga em ciências. Então, eu li e eu faço a interpretação em cada texto que eu leio. Chegou no final, eu tive aquela humildade de reconhecer que não é minha praia. Falei, eu não tenho essa verdade, eu não tenho um conceito pronto para dizer, olha, eu acredito que seja assim. Aí fica difícil dar uma opinião quando você não tem uma verdade. Mas quando você tem uma verdade, você quer defender essa verdade. E aí existem os atritos, quando não há o respeito no meio. Então, quando o A tem responsabilidade, o B tem... Quando o A tem a sua verdade, quando o B tem a sua verdade, o que tem que ter no meio? O respeito. Porque senão dá o atrito, né? Um quer impor ao outro a sua verdade. Quando você não tem uma verdade,
você acaba aceitando algumas coisas ou você rejeita, porque você, como não entende do assunto, você fica naquela Zé do Muro, né? A verdade, ela pode assustar, ela pode trazer a gente a uma reflexão, ela pode trazer a gente a uma transformação, mas você tem que estar aberto para essas novas verdades que vão surgir, porque à medida que a gente vai evoluindo, novas verdades vão surgindo. Eu estudei, na minha época de estudo, que existiam 9 planetas. Então, eu fui formada acreditando em 9 planetas no sistema solar, e o sistema solar dentro da Via Láctea, que era a única coisa que tinha no universo. Ninguém falava em outras galáxias, ninguém falava em outros sistemas e muito menos em outros planetas. Bom, no meio do caminho, eu estou dando aula, chega lá a notícia, olha, Plutão não vai ser mais planeta, ele vai ser considerado um planetóide. É uma nova verdade. Ninguém chegou lá contando parábola. Olha, é assim, bonitinho, tá. Não, é assim e acabou. Nós fizemos o estudo, ele não se enquadra como planeta, o tamanho dele é bem menor do que um planeta, tal, então ele vai ser tirado, né, desses conceitos de planeta. Porém, nós temos mais sistemas, nós descobrimos que existem vida fora da Terra, nós descobrimos que existem outras galáxias. Poxa, como é que eu vou ficar naquela? Não, mas eu aprendi assim e eu vou ficar assim até o final da vida. Não, a ciência está provando que existem outras coisas, são outras verdades. E eles não vêm com parábolas, eles vêm assim, é pá e bola. Essa semana, recebi uma notícia pela internet, o quê? Que o câncer de mama não tem mais essa de evolução. Pelo contrário, descobriram a cura para o câncer de mama. Até então, a mulherada estava morrendo a quilos por conta do câncer de mama. Aí vem uma notícia dessa que não vem através de parábolas, vem pá e bola. Olha, acabou o problema, agora tem tratamento e tem cura. Isso daí, para algumas pessoas, assusta, para outras é uma alegria, cada um vai receber de uma forma. Tem outros que ainda vão ser descrentes, vão falar, que nada, isso daí é conversa. Cada um tem a sua verdade. Para mim, foi aquela notícia. Eu falei assim, ó, mais uma doença que eu não preciso me preocupar. Se um dia Deus livre e guarde acontecer, tem tratamento e tem cura. Então, as coisas, quando são verdades, elas têm várias formas que elas podem chegar ao outro, né? E aí tem pessoas que preferem, como Jesus, ter mais tato, falar mais manso, né? Dar algumas voltas. Esse livro, Parábolas, né, que nós estamos estudando, quanto ensinamento ele já trouxe. E não foi nenhum ensinamento direto assim, ó, você tem que ser manso e pacífico. Olha, você tem que ser responsável. Em momento nenhum desses textos que nós lemos nesse livro foi direto, né? Falou, olha, você tem que fazer, trouxe receitas, você tem que fazer isso, você precisa. Não. Ele mostra através de histórias o que é e o que não é verdade, o que é bom e o que é ruim, a questão dos valores e dos princípios. Então, é uma coisa mais suave. Algumas pessoas conseguem ir para o lado dessa suavidade. Eu, Patrícia, particularmente não consigo. E aí é onde a gente toma alguns rótulos, como eu falei no início, né? Para algumas pessoas eu sou transparente, sou verdadeira, maravilha. Para outras eu sou ignorante, né? Eu não tenho tato, eu não tenho sensibilidade. Cada qual recebe a verdade da sua maneira. Cada qual tem o direito, né, de abrir ou não as portas para a verdade que está entrando. E a verdade que está entrando é a verdade do outro. Eu posso aceitar a cura do câncer de boa, alegre, feliz, eu posso aceitar a cura do câncer desconfiada e eu posso não aceitar, falar é balela, é mais uma experiência que eles vão fazer e todo mundo vai fazer como cobaia, porque não vai dar em nada. Cada um recebe da sua forma. Eu não acho que ser direto é um erro, até porque eu sou direta, então eu vou defender essa tese, né? A minha verdade é que sempre que a gente dá muita volta, o outro pode não entender. Então eu prefiro ser mais direta, né? Eu estou longe dessa compreensão de Jesus, que quem tem que entender, quem tem que buscar a compreensão é o outro. Às vezes eu quero forçar um pouquinho a compreensão do outro. Olha, peraí, você não está entendendo, é assim, cara, entendeu? A verdade assusta. Nesse sentido, ela vai sempre assustar, porque o outro que não está preparado nem para as voltas, que dirá para aquela verdade direta. Então, na sala de aula, você vai encontrar alunos que, através da verdade direta, né, daquele ensinamento mais próximo dele, ele, opa, desperta. E tem aquele que você não, mesmo dando choque nele ali, ele não vai despertar.
Então é aquele momento que você dá vários exemplos, várias voltas, que seriam as parábolas, trabalhar cada texto desse, o mais que puder, para o cara ir criando aquela maturidade e tal, e opa, tô acordando. É mais demorado o processo com parábolas do que o processo direto. Isso eu, como professora, eu posso garantir que na sala de aula, muitas vezes que eu dei muitas voltas, eu perdi foi tempo. Então eu tinha que ser um pouco mais direta. Aí às vezes a molecada fala, os pais da molecada falavam assim, nossa, mas a senhora é muito dura, né? Na minha dureza eu causava aquele impacto na molecada e a molecada, opa, despertei, né? Chegava a criança na sala de aula e falava assim, cadê a piscina de bolinha, tia? Eu falava, opa, piscina de bolinha é só lá no infantil, meu filho. Aqui é a nova fase, não tem piscina de bolinha não. O que tem aqui, ó, caneta, papel, vamos trabalhar. Aí a molecada, opa, né? Que professora ruim, que professora chata. Mas a professora ruim e chata funcionava, que era uma beleza, porque se fosse aquela que dava muitas voltas, aquela molecadinha da piscina de bolinha ia demorar muito para amadurecer e entender que aquilo era um novo ciclo. Então, assim, eu defendo a verdade, eu prefiro ela, né, pá e bola, do que ficar dando muita volta. Tem gente que prefere as voltas, tem gente que prefere essa mansuetude, essa coisa mais, né, morna. Eu sou 8 ou 80. Então, cada qual é como é. O mais importante nesse processo da questão da verdade, não importa que ela seja direta, não importa que ela seja mais branda, o que importa é que a gente esteja sempre ligado àquelas questões corretas. Você sendo correto, da forma que você age, porque tem muito peso de como o outro vai receber. E nós temos muita orientação do plano espiritual, por ser espírita, a gente recebe bastante orientação do plano espiritual da seguinte forma: o que o outro faz, o que o outro fala, como ele fala, não interessa, interessa como você vai reagir. Então, se o outro é direto, se o outro fala em parábola, se o outro é mais demorado, se o outro é mais rápido, não interessa. Respeita, né? Você não precisa aceitar, não precisa relutar, né? Mas respeita e age normalmente. O teu coração é um campo que ninguém pode invadir. Só entra no teu coração aquilo que você permite, que você abre as portas. Então, a verdade, cada qual recebe de uma forma, cada um tem de uma forma, e cada um vai agir de acordo com a sua forma. Cada um é como é. E nós devemos ter o devido respeito de onde nós estamos, se a gente está seguindo alguma hierarquia, se a gente está seguindo, né, algumas regras. Depende muito de cada situação. A verdade, ela vai sempre aparecer, seja direta, seja através de parábolas, porque ela não consegue se esconder por muito tempo, né? Então, vocês veem aí que às vezes na questão policial, por exemplo, o cara chega lá, é preso, aí questionam ele, foi você que matou? Foi você que fez o crime? Não, eu não estava lá, eu não conheço, eu não sei. O cara nega. Chega um dado momento que aquela verdade vai aparecer. Aí o cara vai arregar e vai falar assim, não, fui eu. Você conhecia? Não, mais ou menos, daqui a pouco não, eu conhecia. Não, eu estava na casa da pessoa sempre. Não, realmente a pessoa instigou, não sei o que e tal, e eu deixei o negócio subir para a cabeça e quando eu vi, eu pratiquei. Então, de pouquinho em pouquinho, a verdade vai aparecer. De alguma forma ela vai aparecer. Então, ela aparecendo, cabe a cada um de nós como nós vamos reagir, né? A verdade, ela sai das pessoas de maneira espontânea, ela pode sair de uma maneira mais instrutiva e ela pode sair meia verdade, né? Que é aquela questão da pessoa achar que é verdade, mas não é, ela está acreditando num erro. E isso daí tudo cabe como nós vamos receber. Volto a repetir, né? É importante ser transparente? Eu defendo essa tese. É importante ser direto? Eu acho que a gente perde menos tempo, né? E a nossa evolução depende muito da questão do tempo. Eu não posso ficar usando meu tempo para a vida inteira. Então, eu trabalho parábolas na sala de aula, eu procuro contar historinhas. Hoje mesmo, para essa amiga, eu falei para ela que ela está vencendo alguns obstáculos. Eu falei assim, olha, para você vencer totalmente o obstáculo, você tem que fazer que nem a formiguinha. Tinha uma corrida de formiguinha lá na montanha, mas só uma venceu a corrida. Por quê? Porque ela era surda, ela não ficava dando ouvido para os outros, né? Que essa pessoa, ela se melindra muito, tudo que ela ouve, assim, ela leva para o coração. E aquilo ela fica remoendo, tal, ela fica pensando, será que é, será que não é, será que a pessoa disse isso, por aquilo?
Essas pessoas assim mais sensíveis, mais melindrosas, elas tendem a sofrer muito, porque elas colocam o carro na frente dos bois, né? Elas colocam algumas verdades que nem é aquilo, é a forma como ela recebeu. Então, o problema, o emaranhado está dentro dela, está mal resolvido. Então, tudo que cai, cai naquela dúvida. Será que a pessoa falou por isso ou por aquilo, né? E quando você é mais transparente e tal, é pai e bola, né? Opa, se eu não entendi direito, eu já falo para a pessoa, peraí, você quis dizer isso ou você quis dizer aquilo? Né? Eu sou bem resolvida. Então, eu entendi, me fez bem, ótimo. Eu entendi, me fez mal, eu vou questionar mais uma vez. Escuta aí, você falou isso daí pro meu bem, pro meu mal, você falou isso por quê? Então, cada um recebe da sua forma. E a gente tem a nossa forma de se comunicar, de passar. Alguns vão ser diretos, outros vão através de parábolas. Nenhuma das formas eu vejo que está errado. Só que no meu ponto de vista, eu ainda prefiro ser aquela verdade nua. Aquela que é pai e bola, né? E o outro, assim como eu tenho que respeitar o outro também tem que me respeitar do jeito que eu sou. Mas Jesus, que é o cara mais perfeito que passou na Terra, ele realmente não era que nem a Patrícia, pai e bola. Ele falava através de parábolas. Talvez seja esse o método, o meio mais correto, né? Mas eu ainda sou ignorante pra caramba, gente. Confesso que eu ainda fico na parte do pai e bola, da verdade nua. Vamos lá, vamos refletir aí. O que vocês acham? O ideal é ser mais verdadeiro, transparente, ou ficar dando voltas através de parábolas até que o outro entenda aquilo por ele próprio, sem essa imposição da verdade nua e crua?